Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a todos a mais um episódio do Papcast, o podcast mais importante da hotelaria e também o mais completo, né? Hotelaria e turismo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante que é a relevância do planejamento estratégico ou do Master Plan dentro da indústria hoteleira e turística. Vamos englobar assuntos sobre Master Plan de hotéis, de resorts, de pousadas e fique conosco com mais um episódio. Não esqueça de nos seguir aí no Instagram, @paphotel, e o nosso site é paphotelpro.com, paphotelpro.com. Siga a gente lá você pode fazer perguntas, pode sugerir pautas e também pode entrar em contato conosco se você quiser. Eu já posso deixar aqui o número do WhatsApp, que é o 51, código de área 985771974. 5198-577-1974. O nosso Papcast episódio 9, Master Plan Turístico, está no ar. Quer saber mais como nossa consultoria hoteleira pode ajudar a sua propriedade? Siga-nos no Instagram, Papi Hotel, e fique por dentro de tudo do mundo da hotelaria. Vamos dar início então ao nosso podcast do dia de hoje. Eu gostaria de agradecer então a todos que vêm acompanhando, né? A nossa audiência vem subindo. Por favor, se você acha que faz sentido tanto da sua indústria hoteleira ou turística, compartilhe com seus amigos, seus alunos, seus colegas. É muito importante que nós possamos aí criar um cluster muito interessante nessa área, que vem se a desenvolver cada vez mais. E também a gente sabe que a área de serviço, ela é uma área muito difícil de ser substituída pelo robô, né? Então somente aí a interação e o contato que nos faz criar conexão com o cliente. Tá bom? Então, se faz sentido para você, compartilhe com seus amigos e seus colegas, ou se porventura, se você é um professor, se você leciona, ou se você é um líder, compartilhe com seus alunos e também com a sua equipe. Ok? Então, vamos conversar um pouquinho sobre e dar início, então, nessa nossa primeira parte. Qual é, na verdade, a relevância do planejamento estratégico na indústria do turismo, né? A gente pode começar, então, dizendo que o planejamento estratégico ele desempenha um papel fundamental na indústria, porque devido à natureza dele mesmo, é altamente competitivo e dinâmico, né? Essa indústria é muito competitiva. E eu vou então agora passar algumas razões pelas quais eu acredito que o planejamento estratégico é muito relevante nesse setor. Gostaria que vocês acompanhassem. E se caso for, se estiverem de acordo, ótimo, deixe um comentário ali também. Se não estiver de acordo, por favor, coloque ali a razão pela qual você acredita que isso não seja importante ou relevante. Então, eu falaria como a primeira é a antecipação de tendências, né? Por isso que o planejamento estratégico é importante. Como a gente sabe que o turismo está sujeito a muitas mudanças devido a fatores como tecnologia, mudança de preferência dos viajantes, eventos globais, tudo que acontece, guerras, enfim, condições econômicas, entre outros, o planejamento estratégico ele nos permite que as empresas antecipem essas tendências, né? E se adaptem a elas de uma forma proativa, garantindo que permaneçam sempre competitivas e relevantes. Então, para isso, esse estudo é muito importante. O segundo ponto que eu gostaria de caracterizar aqui é a real identificação de mercados e de segmentos lucrativos. Então, através do planejamento estratégico, todas as empresas elas realizam uma análise detalhada do mercado, né? E conseguem ali identificar oportunidades de crescimento e segmentos de mercado lucrativos. Isso, claro, permite que elas direcionem seus esforços de marketing e desenvolvam produtos e serviços que atendam às necessidades específicas desse segmento, né? Então, se uma região, por exemplo, ela tem uma demanda turística muito forte, o planejamento estratégico vai dizer certinho ali o que é possível fazer e o que não é. Ou, pelo menos, dar uma ideia muito próxima dessas duas questões. O terceiro ponto que eu gostaria de salientar é sobre a gestão dos recursos e as capacidades do próprio negócio, né? Como a gente sabe que o turismo envolve uma grande gama de recursos, desde infraestrutura física como hotéis, atrações turísticas, até recursos humanos e financeiros, o planejamento estratégico, ali através daquela compilação de dados que ele consegue, ele ajuda na alocação correta e eficiente desses recursos. E garante assim que seja utilizado de uma maneira eficaz para que se possa alcançar aquele objetivo que vai dar lá no final do resultado do plano de negócio, o objetivo final do longo prazo da empresa. Então a gestão de recursos e capacidades é muito importante porque você tem que estar bem alinhado com os objetivos finais.
O outro ponto importante, aspecto importante, é a gestão de riscos, né? A gente sabe que todo negócio tem risco. A gente quer, na verdade, é minimizar. E como minimizar com dados? Através de dados, fatos, previsões e também com conhecimento de mercado e, é claro, com muita experiência, né? O próprio planejamento estratégico, ele envolve toda essa identificação e ele avalia os riscos potenciais também, né? Que podem afetar tanto o desempenho futuro da empresa, quanto também o próprio negócio em si. Isso inclui todos os riscos operacionais, como problema de segurança ou desastres naturais, com riscos externos, né? Mudança na legislação, mudança no plano diretor, flutuações econômicas. Então, já ali, no planejamento estratégico, ele já consegue pincelar todo esse risco futuro que vai ter e minimizar muito o risco do próprio negócio. Então, antecipando e, claro, planejando essas respostas, as empresas elas podem, na verdade, podem e devem e irão, né, mitigar sempre o impacto e se preparar melhor para lidar com eles, né? Hoje a gente sabe que existiu aí há 4 anos atrás uma pandemia, né, que ficou quase 2 anos com o mercado praticamente parado. Porém, alguns segmentos eles realmente conseguiram um avanço muito forte, principalmente segmento de turismo de distanciamento, né? Que a gente vai conversar sobre isso um dia. Porém, é melhor se antecipar a algumas tendências, ver o que está acontecendo no mundo e minimizar os riscos para que não se tenha nenhuma surpresa. Por fim, eu deixaria como quinto ponto, né? Que a gente está conversando muito hoje em dia e cada vez vai conversar mais, é a inovação e a diferenciação competitiva, né? A gente sabe que no turismo a inovação é sempre essencial para se destacar no mercado que está muito saturado, né? A gente pega um case, por exemplo, como se fosse o case da Disney, né? A Disney, ela a cada 6 meses ela tem uma atração nova. E mesmo assim ela dura aí, já tem mais de 75 anos no mercado, líder, uma potência. Por quê? Porque ela se renova sempre, né? Ela está sempre inovando. Outros hotéis, outras pousadas, outros destinos turísticos estão entrando muito também agora nessa vertente que não é mais uma onda, né, do ESG, porque está todo mundo já querendo trabalhar na parte sustentável e a maioria das empresas, né, graças a Deus, já se deram conta que o futuro nós que decidiremos, né, nós queremos fazê-lo melhor ou pior. Então, trabalhar nessa parte sustentável é cada vez mais tendência. Essa seria uma outra diferenciação competitiva, né? Porque daqui a pouco o próprio ESG, a própria questão da sustentabilidade vai cair num lugar comum. Bom também, né? Porque todo mundo vai fazer, aí teremos que buscar uma outra alternativa, né? Então, através do planejamento estratégico, as empresas identificam as áreas onde elas podem inovar. Pode ser também o desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, ela pode conseguir novas tecnologias, ou também elas podem até criar uma experiência única para os clientes, né? Existem, por exemplo, hoje já pousadas de luxo, pousadas boutique, né? Que não necessariamente os produtos todos eles são produtos de grife, porém os serviços sim. Então eles já incluem, por exemplo, um pré-check-in, que é antes do próprio check-in, que é no momento da reserva, que ele acaba descobrindo já gostos de clientes, gostos de hóspedes e de futuros hóspedes, né? E de usuários, e surpreendem eles na chegada no hotel, ou na pousada, enfim, ou no próprio parque. Então isso é muito interessante, né? Isso ajuda muito as empresas também a se diferenciar da concorrência e atrair novos clientes e reter clientes. Aquela velha questão que eu falei num podcast anterior, de converter o cliente no seu fã, né? Você dando tanto serviço, ele acaba se convertendo num fã e você vai fazer com que ele mesmo venda para você, né? Então, se a gente pode resumir essa primeira parte, o planejamento estratégico ele é fundamental para garantir a sustentabilidade, o crescimento das empresas e permite que elas se adaptem às mudanças do mercado. Também identifiquem oportunidades de crescimento e, claro, façam a gestão eficiente dos recursos e riscos. Tá bom, pessoal? Então, essa nossa primeira parte foi importante, que a gente falou sobre o papel do planejamento estratégico, tanto no turismo quanto na hotelaria. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. O Papcast, o podcast mais completo da hotelaria, segue no ar. Quer saber como se destacar nas avaliações online? Nós temos algumas soluções para você. Siga-nos no Instagram, Papi Hotel, mande-nos uma mensagem querendo saber mais. Agora continue acompanhando o Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. Então, pessoal, vamos dar seguimento à nossa segunda parte aqui do podcast. Muito importante a gente falar agora sobre o que é o Master Plan, né? O Master Plan, na verdade, ele é um documento que estabelece diretrizes e estratégias para o desenvolvimento de uma determinada área, um projeto ou também um empreendimento, né? Se a gente puder falar dentro do contexto do turismo, o Master Plan, na verdade, ele é essencialmente e especialmente importante,
para poder orientar o desenvolvimento da região de uma maneira sustentável, aprimorando sua atratividade, infraestrutura e, claro, a gestão da mesma. Se nós pudermos elencar aí algumas etapas e considerações importantes, eu teria em mente aqui colocar 6 pontos que são muito importantes para que a gente possa seguir adiante, né? Primeiro é fazer uma análise da situação atual, né? Essa é uma fase que envolve a avaliação do destino em termos de infraestrutura, atrações, demanda turística, impactos ambientais e socioeconômicos existentes, né? Então é um documento já que é bem elaborado, ele leva bastante tempo, ele tem muito estudo e, claro, por consequência, tem uma equipe envolvida aí que faça com que ele se torne um documento extremamente importante, não só por questão de apresentação, mas que ele possa realmente dar o norte para o negócio ser um negócio de sucesso, né? Segundo ponto, a própria definição de objetivos, né? Então, com base na análise da situação atual, a gente faz toda uma análise aí bem profunda, a gente estabelece os objetivos a serem alcançados com o desenvolvimento do destino ou do empreendimento, né? E isso ainda pode incluir metas relacionadas ao aumento de número de visitantes, a diversificação de atividades turísticas, a preservação ambiental, geração de empregos, enfim, também comercialização de imóveis. Tudo isso englobado vem aí junto com a definição dos objetivos. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que eu acredito que seja também um dos mais importantes que a gente falou anteriormente, é sobre o próprio planejamento estratégico, né? Então, ali que a gente elabora as etapas para alcançar os objetivos definidos, marketing turístico, desenvolvimento de infraestrutura, política de conservação e preservação, sobretudo, do patrimônio, né? A gente sabe que hoje a maioria dos locais, eles estão imbuídos em área de preservação ambiental, ou área de preservação permanente, ou são patrimônio histórico-culturais. Então, isso precisa ser levado em conta com muita certeza. O outro ponto importante é o próprio desenvolvimento da infraestrutura, que dentro do Master Plan ele propõe investimentos na estrutura turística, como estradas, aeroportos, portos, hospedagem, serviços de apoio ao turista, entre outros. Que isso aí faça com que melhore a acessibilidade e a qualidade da experiência do visitante. Ora, mesmo o negócio às vezes sendo seu, né, da iniciativa privada, se você estiver escutando aí, você também pode fazer através do Master Plan sugestões, tanto em nível municipal, estadual e quem sabe até federal, para melhorias de acessibilidade para que você possa usufruir, para dar melhores condições ao turista e que faz, consequentemente, que também o próprio local receba muito mais visita e com isso também tem uma coisa muito importante que é a questão do imposto, né? Dito isso, vamos então ao nosso último ponto, que é penúltimo ponto, desculpe, que é a gestão e o monitoramento. Então, é muito importante que a gente inclua mecanismos de gestão e monitoramento dentro do Master Plan para garantir a implementação das estratégias do mesmo, né? E o acompanhamento do progresso em relação aos objetivos estabelecidos. Então, isso envolve aí uma criação de órgãos de gestor específicos, squads de trabalho, definição de indicadores de desempenho e realização de avaliação periódica. Isso aí pode variar por dias, semanas, meses, enfim, aí depende de como o escopo do projeto está desenhado, ok? Por último, então, é uma questão não menos importante, sobretudo eu acredito que seja uma das mais importantes, que é a questão da sustentabilidade. O próprio desenvolvimento do turismo de uma forma sustentável, ele é um aspecto chave do Master Plan em si. Isso inclui a promoção de práticas responsáveis aí em termos ambientais, sociais, econômicos, o próprio termo ESG, que tem que ser cada vez mais aplicado, a pegada do carbono zero, né? O que nós vamos devolver à natureza se nós fizermos um estudo de derrubada de algumas árvores, a terraplanagem, de qualquer maneira, ela vai acabar aí com um pedaço da fauna e da flora também. Então, isso aí, o que nós vamos recompor, né? O que nós vamos devolver para a natureza? Qual é a nossa devolução em termos de sustentabilidade? Outra questão, o que nós vamos usar dentro do empreendimento que não sejam questões aí químicas, né? Que não sejam produtos químicos, enfim, o que a gente pode elaborar dessa maneira? Então, toda essa parte de promoção de crescimento econômico através da sustentabilidade, ela visa minimizar os impactos negativos, claro, e maximizar os benefícios ao longo prazo, tanto para a empresa, logicamente, né, quanto também para o próprio local. Então, a natureza agradece e essa questão é muito importante. Então, são 6 pontos que a gente vai retomar, né? Análise da situação, definição de objetivos, o planejamento estratégico,
o desenvolvimento da infraestrutura, a gestão e monitoramento e, é claro, a sustentabilidade. O Master Plan, então, gente, no contexto do turismo e da hotelaria, ele é um instrumento de planejamento estratégico que visa orientar o desenvolvimento de destinos turísticos de uma maneira sustentável e que promove o crescimento econômico, a conservação ambiental e o bem-estar das comunidades locais, ok? Então, esses pilares, se esses pilares forem abrangidos, a garantia de sucesso vai ser muito grande, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com um pouco mais sobre Master Plan Turístico. Quer saber mais como nossa consultoria hoteleira pode ajudar a sua propriedade? Siga-nos no Instagram, Papi Hotel, e fique por dentro de tudo do mundo da hotelaria. Então, pessoal, vamos dar início então à nossa próxima parte aqui, que é sobre os desafios do Master Plan turístico, né? A gente sabe que essa questão é muito importante, né? A elaboração e a execução do Master Plan, ele tem uma série de desafios comuns, né? A gente pode começar citando como a participação das partes interessadas, que é um dos desafios mais significativos, que tem que garantir a participação e envolvimento tanto das partes interessadas relevantes, incluindo o governo local, a comunidade, empresários do setor privado, as ONGs, os moradores também da região, isso é muito importante, né? Então, conciliar esses diferentes interesses e perspectivas pode ser muito complexo e exigir muitas habilidades de negociação e gestão de conflitos, né? Porque, por exemplo, você vai abrir um resort, né? E na área ali tem um morador do lado que tem uma casinha já há mais de 50 anos, aí tem a questão de obra, a questão de fluxo, e ele se incomoda, então você tem que ser capaz ali de fazer uma gestão de conflitos muito importante. Outra questão também é com o governo local, né? O governo pode complicar com relação ao maquinário, como você vai entrar, com quem você vai falar, enfim. Então, o mais importante é você criar um bom networking antes, né? Antecipadamente, né? Se apresentando, dizendo que você vai criar um projeto, indo conhecer as pessoas, assim, assim, assim. Isso faz com que quando houver, se porventura houver um problema lá na frente, vai ser muito mais fácil de você fazer essa gestão de conflitos do que lidar com o problema no momento, quando ninguém o conhece. Tá certo? Então, essa é a participação de todas as partes interessadas é um ponto muito importante, né? O segundo ponto, que também é tão importante quanto, ou se não um dos mais importantes, é o próprio financiamento em si, né? Então, a elaboração e implementação do Master Plan exige um investimento significativo, né? Na infraestrutura, no marketing, na capacitação, na gestão. Garantir um financiamento adequado às vezes pode ser um desafio, especialmente quando tem alguns destinos turísticos menos desenvolvidos ou áreas com recursos limitados em que não se vê tanto um retorno mais rápido, né? Então, ou você faz um aporte privado, aporte seu, né, próprio, ou você vai através de bancos ou de linhas de turismo, né, como o Fungetur, por exemplo. Mas o financiamento muitas vezes ele é um pouquinho desafiador, né? Não só pela questão do valor em si, do montante em si, mas sim da crença de que aquele negócio vai funcionar. E através do Master Plan que a gente consegue visualizar isso e as instituições bancárias, 90% dos casos, elas bancam se tiver um bom projeto por trás, né? O terceiro ponto importante é você estar sincronizado com as políticas públicas da região. Então, o próprio Master Plan ele tem que estar alinhado com as políticas públicas e às vezes isso aí pode ser complicado, porque às vezes as agendas políticas e as prioridades podem entrar em conflito, né? Além disso, as mudanças de governo podem afetar a continuidade e a implementação do plano, então isso aí tem que ser bem pensado quando se for iniciar. Evite, por exemplo, ou não, né? Dependendo da situação, épocas de eleição. Então você tem que estar sempre prestando atenção nesse forecast político, tá ok? A quarta é a gestão de impactos. Então, dentro do Master Plan, é mitigar os impactos negativos como poluição, congestionamento, degradação cultural, especulação imobiliária, enfim, enquanto se maximiza os benefícios econômicos e sociais para a própria população ao redor. A capacitação e educação tem que estar dentro do plano também, porque todos os stakeholders envolvidos eles vão estar prestando atenção do que isso aí vai aportar, do que vai gerar, do que vai me trazer de volta para a comunidade, né? Então, pode incluir treinamento em gestão de destinos turísticos, treinamento em serviços, idiomas, conservação ambiental, prática de hospitalidade, empreendedorismo, entre vários aí. Mas o que o negócio, através do Master Plan, demonstrando ali o que vai trazer de volta para a comunidade, né? A parte importante também é o monitoramento e a avaliação.
A própria eficácia do Master Plan depende muito da capacidade de monitorar e avaliar o seu progresso e impacto ao longo do tempo. No entanto, gente, isso pode ser desafiador devido à falta de recursos, dados confiáveis e, claro, sistemas de monitoramento robustos. Se a gente não tem como monitorar, se a gente não tem como fazer o controle, a gente não tem como fazer a gestão. E isso tem que ficar muito claro. E, é claro, avaliar sempre, né? Fazer aquele PDCA muito importante de todos os pontos, todo o tempo necessário. Se for diário, se for semanal, se for mensal, se for semestral, se for anual, enfim, sempre fechar esse ciclo e voltar e trabalhar com melhoria. E por fim, eu diria que um ponto importante também nessa questão, que é um desafio para o Master Plan, é a adaptação às mudanças, né? O turismo é uma indústria que é extremamente dinâmica e tem as mudanças muito rápidas, né? São tendências de viajantes, avanços tecnológicos, crises econômicas, eventos imprevisíveis, pandemias, enfim. Então, também tem outra coisa. As pessoas às vezes pensam, eu vou visitar o leste europeu. Pô, tem guerra na Ucrânia, na Rússia, o pessoal não vai mais. Então, imagina quem montou lá um parque temático, um hotel, o que que acontece? Então tem que ter uma capacidade de adaptação às mudanças aí muito importantes, né? As pessoas hoje estão indo muito para o Airbnb, então o que que o Airbnb está fazendo e o meu hotel não está fazendo, né? Isso até vai ser assunto de um outro podcast. O que que eu posso melhorar? Então mudar, se adaptar o mais rápido possível é a chave para a sobrevivência, né? Então, se a gente puder resumir, a elaboração e execução de um master plan enfrenta uma série de desafios, né, gente, que vão desde a participação das partes interessadas até a gestão de impactos e da adaptação das mudanças do mercado. Já pensou em ter o seu hotel ou pousada ocupados 100% do tempo? Isso é possível e nós temos algumas soluções para você. Siga-nos no Instagram, Papi Hotel, mande-nos uma mensagem querendo saber mais e fique por dentro de tudo do mundo da hotelaria. Enfim, pessoal, então o nosso Master Plan ele é muito mais completo, né, do que esses 20 minutos que nós conversamos aqui. Nada mais foi dar uma pincelada e demonstrar, claro, se vocês têm algum interesse a mais sobre a elaboração de Master Plan turístico e hoteleiro, sobre a elaboração de Business Plan também, entre em contato conosco através do 5198-577-1974. A gente faz uma chamada de vídeo, conversamos um pouco aí, tiramos algumas dúvidas e quem sabe aí podemos fazer negócio juntos, tá ok? Obrigado por acompanhar o episódio número 9 do Master Plan Turístico. Essa foi o Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. E aguardem o nosso episódio número 10, que daqui a pouco ele já estará no ar, tá bom? Tenham todos um bom dia e até a próxima!